Já vi que muito guarda-roupa essa noite vai passar por uma reforma. Você conhece aquela história que diz assim que acordaram de noite com barulho assim no quarto? Plec, plec. Sabe o que era? Seu guarda-roupa caindo de moda. Então eu acho que essa noite você se prepara. Que vai ter muito barulho. Ai, gente, essas piadas bobinhas, assim, sabe? A gente... Aí tem uma outra também, isso tudo lá de Goiás, sabe, gente? Fala assim, de noite você acorda e você escuta assim, o que é? Criado mudo tentando falar. Só para vocês darem uma... Porque eu vi que muita gente ficou tenso aqui, porque essa aula foi cruel. Essa aulinha aqui foi dura. Ai, eu lembrei de uma... de uma visita minha nas casas pernambucanas. Eu lembrei de 5 roupas que eu comprei na cozinha. Ai, me deu uma culpa danada, eu fiquei fazendo as contas, eu lembro. Mas foi culpa da minha irmã. A gente estava em São Paulo, ela falou assim, as casas pernambucanas estão lançando uma estilista lá, e nós entramos e compramos. Riachuelo, gente. E ela, eu comprei. Carol, não sei. Ai. Agora tá difícil. Mas amém, que bom, graças a Deus, né? É disso que se trata esse tempo para mulheres. É para a gente falar de todos os assuntos, né? E esse projeto de trabalhar com mulheres, ele tem o pano de fundo dele é algo muito profundo que eu quero que você entenda, né? Que o nosso objetivo ao chamar as mulheres para estarem juntas e tocar em assuntos de mulheres e compartilhar a nossa vida é porque realmente nós acreditamos que estamos vivendo um tempo em que as mulheres estão mais do que nunca sendo resgatadas ao seu papel. Então existe um movimento, né? Eu sempre falo isso, existe um movimento a nível mundial hoje de uma preocupação de que a mulher faça parte da construção do mundo. Existe realmente uma política hoje da ONU, de grandes instituições, de dar uma voz para as mulheres, de dar às mulheres voz e definir o seu papel na sociedade de uma forma mais prática e objetiva, né? E, infelizmente, eu estava lendo sobre isso hoje, alguns estudos a respeito da situação da mulher no mundo hoje não tem um resultado muito favorável. E isso é extremamente importante porque o índice de doença nas mulheres aumentou. Antigamente, para cada 10 infartos, 1 era mulher e 9 eram homens. Hoje está praticamente igual. Então, nós temos vivido desafios muito grandes, né? E além de outras doenças muito severas que muitas mulheres têm sofrido, faz a gente pensar um pouco sobre a necessidade de nós cuidarmos umas das outras, né? De nós estarmos desafiando, apoiando, como a nossa irmã que passou por um câncer e que felizmente encontrou apoio, encontrou o acolhimento e encontrou fé, encontrou um caminho de cura. O tema desse TPM é
a vida está em suas mãos. Quando eu vi essa frase, eu pensei assim, quem foi que escreveu esse trem? Quem foi que teve essa ideia, né? Porque daí depois eu parei e falei, vou pensar sobre isso. O que eu pensei? Eu quero falar sobre essa frase. A frase é, mulher, a vida está em suas mãos. Então eu pensei duas coisas que eu queria rapidamente compartilhar com você. Que primeiro, olha o que a frase diz, a vida está em suas mãos. O que você pensa quando você ouve essa frase? A vida está em suas mãos. O que vocês pensam? O que você pensa? Fala. Então, assim, de alguma forma, ela leva para dois caminhos. Um desses que vocês estão falando, né, que a mulher tem responsabilidade, a mulher tem controle, mas tem uma coisa importante aqui, que é isso que eu quero explorar um pouco. Quando eu li essa frase, eu pensei, a vida como algo que nós podemos construir, que nós podemos gerar. Então eu quero falar sobre isso. Mas antes de falar sobre a sua capacidade de gerar vida, de criar sonhos, de criar possibilidades, eu pensei assim, antes disso, a sua vida precisa estar nas suas mãos. Antes de você ser capaz de gerar, que isso significa criar em todas as áreas da sua vida, em ter o seu empreendedorismo, a sua capacidade de criar coisas, de gerar sonhos, né? de construir a sua vida. Antes de nós falarmos sobre isso, eu pensei, nós precisamos ter consciência de que a nossa vida está nas nossas mãos. Né? O que significa ter a nossa vida nas nossas mãos? Né? O que significa a minha vida estar nas minhas mãos? Parece assim uma coisa meio... Né? Primeiro, a vida está nas suas mãos. Agora, antes de você ser capaz de criar alguma coisa, é importante que você tenha consciência de si mesmo. É importante demais que você tenha consciência de que a sua vida está nas suas mãos e não na mão de outras pessoas. Ou na mão das circunstâncias, ou na mão do que acontece ao seu redor. Então, eu acho que esse centramento, esse entendimento é muito importante. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas, à medida que vão ficando um pouco mais velhas, vão fazendo mais aniversários, né? Eu tenho observado isso nos meus atendimentos, nas minhas conversas com mulheres quando eu viajo. Muitas mulheres começam a se dar conta de uma profunda frustração com a sua vida. Porque elas estão encerrando, de alguma forma, alguns ciclos da vida. Os filhos começam a crescer, a ir para a escola, a depender menos das mães. E muitas mulheres ficam com um sentimento de vazio. Então eu tenho encontrado muitas mulheres que têm uma sensação assim, o que eu vou fazer com a minha vida sem filhos para cuidar, né? E você tem que estar preparada para gradativamente saber que seus filhos vão embora, né? Então muitas vezes a nossa vida depende do outro, nosso bem-estar depende do outro, a nossa felicidade depende muito do outro, e isso é cultural na mulher. Infelizmente, coisas boas em doses excessivas se tornam ruins. Aquilo que a mulher tem de muito bom, que é a sua capacidade de amar, de acolher, de nutrir, de cuidar, também isso levado ao extremo se torna algo ruim para a mulher.
Então as mulheres são muito, ainda no nosso século, criadas para o outro. As mulheres não são treinadas para saber colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, o tempo todo, a voz corrente em relação às mulheres é que as mulheres são cuidadoras. São elas que cuidam de tudo, elas que cuidam dos relacionamentos, elas que estão mais preocupadas. Ah, telefonou para a tia, telefonou para sua mãe. Tem mulher que assume a mãe do marido até, né? Ela que cuida dela. Não vou citar nomes não, mas eu conheço algumas histórias. Então, assim, e assim, muitas vezes, o que vai acontecendo, mulher querida? Você vai perdendo o seu senso de identidade. Muitas vezes você vai se perdendo nesse movimento de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional, de ser cuidadora. E muitas mulheres vão perdendo o contato consigo mesmo. De você encontrar mulheres que quando você pergunta assim para ela, o que você gosta de comer? A resposta é qualquer coisa. Mas o que você gosta de fazer? Ah, não, tudo para mim tá bom. Eu não ligo para nada. Né? Então isso é muito perigoso. E nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Porque nós, às vezes, caímos na armadilha de pensar que quanto mais boazinha você for, quanto mais você for... o quê? Altruísta, você fizer tudo que todo mundo quer, você cai na seguinte armadilha: eu vou receber na mesma proporção, e não vai. E uma das coisas que eu mais encontro são mulheres insatisfeitas, porque elas dão sempre mais do que recebem. Não tem problema se você fizer isso conscientemente e fizer conta. Se você tiver clareza do que você está fazendo. Mas, infelizmente, isso é feito de forma inconsciente. E nós vamos construindo a nossa vida em cima de uma ilusão de que quanto mais eu der, mais eu vou receber. Não é verdade. Isso começa a adoecer as mulheres. Nós temos que pensar por que as mulheres têm ficado mais doentes do que os homens, numa proporção muito grande. O índice de depressão é maior nas mulheres, anorexia nervosa, bulimia. Vários distúrbios, né, que tem hoje. Por quê? Porque as mulheres tendem a esquecer de si mesmos. E se é uma coisa que me fascina em andar com Deus, em conhecer a Deus, é que Deus quer que você sempre viva a partir de um lugar do centro da sua vida. Deus quer que você cuide de você. Ele quer ministrar na nossa vida de tal maneira que Jesus disse assim: eu vou abrir uma fonte no seu interior. Então Deus quer que você viva a partir de você. Né? E quando a nossa vida... Eu falo assim às vezes, que algumas pessoas têm a alma partida, foi deixando pedaços de alma pela vida. E às vezes você vai ter que ir atrás dela. Muitas mulheres deixam pedaços da sua alma pela vida. Vão deixando sua identidade, vão deixando o senso de valor, de respeito. E eu defendo uma bandeira, isso é algo meu, é uma perspectiva minha. Eu acho que muitas mulheres, elas permitem os abusos que elas sofrem porque elas não estão centradas. Muitos abusos que nós sofremos são decorrentes do nosso próprio relacionamento conosco. E eu quero te dar uma boa notícia, que quando você muda, as pessoas vão mudar ao seu redor. Isso é uma chave, mas as mulheres passam muitas vezes a vida tentando mudar o outro. Existe uma frase fantástica que eu acho que algumas mulheres usam, não são vocês, tá? São pesquisas lá fora. O meu amor vai mudá-lo.
Eu amo tanto essa pessoa e por causa do meu amor ela vai mudar. Então, são paradigmas e conceitos que vão sendo construídos ao longo da nossa história. Ao longo de uma cultura que não treina as mulheres para cuidarem de si mesmas, que não treina as mulheres para se sentirem valorizadas no sentido do que elas querem, do que elas gostam e o que é importante para elas. Então, o que vai acontecendo? Quando a nossa vida não está nas nossas mãos, e é para esse lugar que eu quero levar você hoje, eu quero te devolver para você mesma. Amém? Eu quero devolver você para você mesma, para que você possa viver uma vida cheia de esperança, de expectativa e, melhor de tudo, saudável. Quando a nossa vida vai ficando enganchada nas pessoas, nas circunstâncias, nós começamos a apresentar alguns sintomas. Vou dar 5 para vocês rapidinho. Isso aqui é apenas um aperitivo. Sinais de que a nossa vida está nas mãos das pessoas. Quando nós temos autopiedade. Quando nós nos tornamos mulheres que têm um profundo senso de injustiça. Você já descobriu que a vida não é justa? Eu já. A vida não é justa. Só Deus é justo. E só Ele vai fazer justiça na tua vida. Mas a vida não é justa. Muitas vezes você vai fazer uma coisa boa e vai receber em troca uma coisa ruim. Isso é justo? Não. Então é importante que você tenha clareza. A vida não é justa. E se aconteceu coisas ruins com você, você não pode cair nesse engano. Obrigada. Você não pode ter pena de você, mulher. Porque quando você tem pena de você está na mão das pessoas. Sabe por quê? Porque você vai ficar mendigando. Você vai ficar esperando que alguém te dê alguma coisa. E eu vim aqui essa noite para te dizer, tudo que você precisa, Deus quer te dar. Ele quer te dar. Ele quer te dar. Ele quer proporcionar para você. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele de filha com o Pai e alguém que cuida de você. Por isso que a espiritualidade é tão importante na nossa vida. Para nós não cairmos na autopiedade. Segundo sinal de que a nossa vida está nas mãos das pessoas, eu chamo de apatia. Não vou fazer mais nada, porque nada que eu faço dá certo. Então as mulheres vão desistindo. As mulheres começam a desistir dos seus sonhos, a desistir de realizar aquele sonho que ficou paralisado tantos anos. Hoje eu tenho dito para as mulheres, querido, não existe idade. Deixa eu te falar, sua carteira de identidade é uma coisa, sua cabeça é outra. Você tem a idade que você acredita que tem. Por isso que eu não entro em fila de idoso. Eu? Jamais, vocês nunca vão me ver estacionado no idoso, e nem entrar na fila de idoso. Porque eu não me sinto assim. Eu me sinto muito jovem. Então, mulher, sua sensação de bem-estar é a coisa mais importante que Deus quer te devolver e te dar. Mas se você vai perdendo isso, você vai desenvolvendo autopiedade, depois você vai ficando apática. Você não tem sonho, você não tem vontade. Você vai perdendo o elan pela vida. Isso não pode acontecer com você. Você tem que ter uma visão na sua vida. Até o último dia da minha vida na Terra, eu vou estar trabalhando, sonhando, brigando, comprando roupa, errando, comprando sapato. Amém? Fazendo conta, indo para o shopping até o último dia da nossa vida. Comprando roupa errada, enchendo o armário de roupa que não vai usar. Carol, eu sinto muito, nem todo mundo tem isso. Você vai ter que ajudar a gente. Mas, querida, não permita que a apatia tome conta da sua vida.
Que haja sempre em você uma vontade, um desejo. Ainda tem muita coisa para fazer, tem muitos sonhos para serem realizados. Terceiro, quando a nossa vida está nas mãos dos outros, nós temos uma profunda frustração. Frustração hoje é considerada... como é que eu vou dizer a palavra? É como se fosse assim, frustração está aqui e depressão está aqui. Tá? Elas são paralelas. Nós estamos tendo muito cuidado hoje de diagnosticar uma pessoa com depressão, sabe por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas deprimidas estão frustradas. Frustradas por não terem se realizado, por não terem realizado os seus sonhos. Então elas ficam meio ali. Hoje a gente tem muito cuidado para você diagnosticar uma pessoa com depressão. Hoje a sociedade de psiquiatria é muito rígida. Muitas pessoas que são taxadas de depressão não estão deprimidas, estão, fala comigo, frustradas. E frustração é uma sensação horrível. Você se sentir frustrada. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Uma boa dose de frustração sempre vai ter na sua vida. Mas ela não pode ser excessiva. Mas nós ficamos frustradas, sabe por quê? Porque nós estamos olhando para as pessoas. Porque nós estamos tendo expectativas irreais. Eu falo que as mulheres, nós estamos vivendo no século XXI com a mentalidade de século XIX. Nós ainda somos mulheres do século XIX, sabe por quê? Nós ainda estamos procurando alguém para nos salvar. O grande guerreiro que vai chegar em cima do dragão com uma espada na mão e vai vencer todos os nossos problemas. É assim que muitas mulheres hoje vão para o casamento. Muitas mulheres ainda estão com essa fantasia. E eu quero te contar uma coisa essa noite. O único que vai te chamar se chama Senhor Jesus Cristo. Ponto. Você não precisa de mais nenhum. Então, a frustração com a vida. Olha, a frustração com os relacionamentos. Por quê? Porque você deixou sua vida na mão das pessoas, das circunstâncias. E uma das piores sintomas que a nossa vida não está nas nossas mãos é que nós nos tornamos ressentidas. E ressentimento, mágoa, é um dos maiores venenos para a sua saúde mental e física. Hoje, essas questões não são mais estudadas apenas por psicólogos. Hoje, a neurociência entrou nessa área e eles têm pesquisas que comprovam que se você guarda ressentimentos e mágoa, as suas células começam a adoecer. Então, é uma questão muito séria. E por que eu fico ressentida? Eu fico ressentida porque alguém me magoou, alguém me frustrou. Começa com a nossa própria história familiar, começa com nossos pais. Então, às vezes nós estamos ressentidos até hoje com nossos pais. Isso é intolerável. Eu quero te dar uma palavra essa noite, mulher. Cuide da tua vida, para que você possa ter longos dias, para que você não fique presa, porque o ressentimento vai prendendo você na sua história. Muitas vezes nós estamos ressentidas com pessoas que não corresponderam às nossas expectativas. E eu quero te dar uma notícia, não sei se ela é boa ou se ela é ruim. Mas pessoas sempre vão nos frustrar. E hoje eu tenho comigo uma postura na minha vida e eu tenho ensinado para as pessoas. 24 horas no máximo de raiva. É o máximo que seu corpo tolera. Se você estiver com raiva de alguém, você tem 24 horas para resolver. Passou disso, começa a adoecer.
E eu aprendi, eu tenho estudado sobre perdão. Quando alguém te machuca, imediatamente após, você já tem que dizer, eu vou te perdoar. Não deixe passar, é uma questão sua, não é para a pessoa que te feriu, não, é para você. Você precisa ter antídotos contra essas coisas. Mas, querida, você não pode se dar ao luxo de ficar ressentida. Você não pode se dar ao luxo. Você não pode se dar ao luxo de ficar ressentida, porque isso vai devastar você. Isso vai destruir você. Então, quando eu estou ressentida, eu sempre digo isso para as pessoas que eu estou atendendo. Sua vida está nas mãos daquela pessoa de quem você se ressente. Sua vida está lá. Tem que buscar. E por último, um sinal de que a nossa vida está nas mãos dos outros é uma eterna carência afetiva. Né? Que isso é muito próprio da mulher. Nós somos muito mais sensíveis, nossos hormônios, né? A nossa estrutura e a nossa cultura. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você ajusta a sua vida espiritual, foi quando Jesus disse para aquela mulher, nunca mais terá sede de novo. A sua vida não pode estar nas mãos de ninguém, mas a sua vida precisa estar nas mãos dele, porque ele vai te suprir, ele vai cuidar de você, ele vai fazer isso. Nós vamos aprender a acionar a nossa fé, redirecionar a nossa vida. Nós não fomos criados para ser fonte uns dos outros. O manual de criação do homem não diz que você deveria depender de outras pessoas. A minha Bíblia diz que a minha única fonte é Deus. Amém. E quando você torna isso algo prático na sua vida, você se torna uma pessoa leve e a sua vida não fica nas mãos de ninguém. Porque quando alguém não der o que você precisa, você fala, não tem problema não, eu sei onde eu vou buscar. Porque quando alguém machucar você... Então, o que eu quero deixar com você essa noite é essa reflexão. Deus te deu a capacidade de criar a sua vida, mas antes Ele quer devolver sua vida para as suas mãos, amém? Quer que você seja capaz. Muito interessante, há um tempo atrás eu estava viajando, e uma senhora veio conversar comigo, e ela chegou assim, e falou assim, doutora, eu estava dando um curso de terapia familiar, então lá no curso as pessoas me chamam de doutora, né? Doutora, vem cá, porque eu vou me separar do meu marido. E eu falei, calma. Porque isso, porque ele fez aquilo outro. Depois de 50 minutos escutando, que às vezes eu não consigo falar. Às vezes eu tenho 5 minutos para dizer alguma coisa. Eu disse assim para ela, seu problema não é ele. Você se perdeu de você mesma. Aí ela regalou um olho desse tamanho. Como assim? Aí eu comecei a mostrar. Ela tinha todos esses sintomas, ressentimento, autopiedade, olha o que ele faz comigo, olha isso, olha aquilo. Né? E eu comecei a conversar com ela e falei, querida, onde está a sua vida? Está nas mãos dele. Tira, coloca a sua vida no caminho certo. Esse casamento vale a pena. Agora, queridos, o casamento não comporta um buraco emocional desse tamanho. Nenhum casamento suporta. Então, quando você começa a centrar a sua vida, se organizar, pegar a sua vida de volta e dizer, eu não deixo minha vida nas mãos de ninguém, a não ser nas mãos de Deus. Você começa a
ter capacidade de ser geradora do que você precisa. Eu creio nisso de todo o coração. Eu creio que as mulheres têm um útero espiritual. E nesse útero você pode gerar o que você quiser. Amém? Você não precisa que outras pessoas façam por você. Mas para que você chegue nesse lugar de gerar uma nova história, primeiro você precisa pegar a sua vida de volta. E entenda uma coisa: Deus quer te dar o que você deseja. Nem que seja uma roupa mal comprada. Pode comprar. Estou mexendo ali com a nossa estilista. Eu queria muito que você entendesse, tivesse essa percepção de Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus, eu adoro viver assim. Tudo que eu preciso, eu peço para Ele. Meu marido é um sortudo, né? É um sortudo aquele homem. Eu falo para ele: bem, eu nunca extrapolei seu cartão de crédito. Eu nunca peguei seu cartão de crédito e botei você. Eu falo assim para você: tem que agradecer todo dia pela mulher que você tem. Sabe por quê? Porque eu ganho tantas coisas. Eu ganho, você não tem noção. Eu ganho bolsa, eu ganho brinco, eu ganho joia. Mas não é porque eu mereço, sou diferente de você, não. Porque eu aprendi o segredo. Eu tenho um pai que me ama. E é isso que eu quero que você entenda isso. Se te falta alguma coisa, querida, você pode gerar. Você acredita nisso? Se te falta alguma coisa, você pode gerar, mas você vai gerar quando você pegar a sua vida e tirar do buraco da autopiedade, do ressentimento, da carência, e você disser assim: eu tenho uma fonte, e essa fonte é inesgotável. Então, como que nós começamos a pegar a nossa vida de volta? Eu queria, quando nós temos coragem de realmente abrir mão de todos esses sentimentos e pensar assim, dizer assim: eu vou construir a minha história com Deus. A história que eu desejo. Eu de fato acredito que Deus ama tanto você, que Ele quer te dar sapato, bolsa, não tem constrangimento, Ele vai te dar sim, mesmo que seu marido não possa te dar, Deus vai te dar, basta você pedir. É assim que Deus é, bondoso, generoso. Mas sabe o que nós fazemos com a nossa vida? Nós ficamos olhando para as pessoas e para as circunstâncias. E perdemos a capacidade de gerar. Porque nós estamos esperando que alguém nos salve. Que alguém resolva o nosso problema. Que alguém cuide de nós. E eu quero que você entenda, depois que você fica adulta, nessa dimensão aqui humana, ninguém mais vai te salvar. Ninguém mais vai cuidar de você como você deve cuidar. Certo? Então nós precisamos compreender isso e precisamos agir. Então eu queria compartilhar com você, quero terminar te contando uma história de como nós vamos mudar a nossa vida. Uma vez um homem queria atravessar um lago. E ele ficava imaginando uma forma de chegar até o outro lado, onde era o seu destino. Então um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro. E o pequeno barco envelhecido tinha 2 remos de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu o que pareciam ser letras em cada remo.
E ao entrar no barco, observou que eram mesmo duas palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar, e no outro, agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro então pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco então começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida, pegou o remo em que estava escrito agir e remou com todo vigor. Novamente o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os dois remos, movimentou-os ao mesmo tempo. E o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então o barqueiro disse ao viajante: esse barco pode ser chamado de autoconfiança e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, agir e crer. E termino com essa frase do William Shakespeare: o tempo é algo que não volta atrás. Portanto, plante seu jardim e decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe mande flores. Deus abençoe você. Amém. Para encerrar, nós vamos ter um teatro, que Deus é artista.